A fraude evolucionista de Haeckel. Ernest Heinrich Philipp August Haeckel, que viveu entre 1834 a 1919, foi um naturalista, filósofo, professor e artista alemão, adepto do cientificismo positivista de Augusto Comte. Augusto Comte foi o fundador da Igreja Positivista. Haeckel ajudou a popularizar a teoria de Charles Darwin e foi um dos grandes proponentes dela. A famosa teoria da recapitulação embrionária foi proposta por Haeckel em 1866 e tinha o objetivo de, entre aspas, comprovar que nas primeiras semanas o feto humano se assemelharia às várias fases do desenvolvimento evolucionário, tendo, em certos momentos, brânquias como um peixe, em outros momentos, um rabo como de macaco, e assim por diante. Haeckel publicou seu famoso desenho, que ilustraria a suposta semelhança entre o feto humano e o feto dos demais animais, como peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco e coelho, como vemos aqui na figura. Essa teoria, porém, foi cientificamente caracterizada como uma vergonhosa fraude. O fato é que hoje se sabe que Haeckel deliberadamente fraudou os desenhos como aqui vemos, no comparativo entre o seu desenho fantasioso e os fetos reais fotografados. Tal fraude, apesar de bastante conhecida, ainda é publicada em livros didáticos de biologia atualmente e é ensinada por professores ateístas nas escolas em todo o mundo. E no Brasil não tem sido diferente. Então podemos perguntar: de que maneira podemos dar crédito a uma teoria que precisa ser respaldada em mentiras para se manter de pé? O que nos diz a Bíblia a respeito do ateísmo? Salmo de Davi para um músico mor. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Salmos capítulo 14, versículo 1. A Bíblia também nos diz: Masquil de Davi para um músico mor. Sobre Maalate, disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Salmos, capítulo 53, versículo 1. O apóstolo Paulo deixou registrada a palavra inspirada de Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios, capítulo 2, versículos de 11 ao 13. A expressão sem Deus, no grego, é atheos. O apóstolo Paulo está nos informando que todos aqueles que não têm a Cristo como único e suficiente Salvador são ateus no mundo. A cruz está vazia, porque Jesus já pagou o preço da redenção. Quando ele entregou sua vida, ele clamou: está consumado. Mas o túmulo também está vazio, porque Cristo,
ressuscitou, subiu aos céus, vivo está, e há de retornar a esta terra para julgar os pecados dos homens. A Bíblia nos diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. O ateísmo não é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Receba-o como único e suficiente Salvador. Encontrarás descanso para a tua alma, perdão e vida eterna. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículos 18 e 19.